Bom dia! Estamos aqui hoje para apresentar a atividade lúdica da disciplina de Fundamentos de Arquivologia, conduzida pela professora doutora Eva Cristina Leite da Silva. A equipe 6 é composta por Camila de Andrade Ventura, Luísa Elis Cordeiro Barcelos, Patrícia Soberasque Barreto e Rafael de Matos Rodrigues. O nosso tema foi Principais políticas nacionais de arquivos no Brasil entre os anos de 1990 e 2010 e 2020. Você sabe quais foram as principais políticas nacionais de arquivos no Brasil que surgiram no período de 1996 a 2010? Como eu vou descobrir? Onde eu posso conseguir essa informação? Já sei! CONARC, Conselho Nacional de Arquivos. Vai ter tudo lá. A primeira lei da década de 90 que se destaca é a Lei 8.159, de 9 de janeiro de 91, que dispõe sobre política nacional de arquivo, tanto público quanto privado. Ela estabelece os deveres do poder público na questão da gestão documental, proteção especial a documentos de arquivo, como instrumento à administração, cultura e desenvolvimento científico, e assim como os elementos de prova e informação. Essa lei assegura o princípio do acesso ao cidadão à informação governamental, bem como previsto o sigilo a determinadas categorias de documento. Essa lei também determina que ao Arquivo Nacional compete a gestão administrativa dos documentos que são produzidos pelo Poder Executivo, enquanto os legislativos de 1991 também temos a Lei 8.394, de 30 de dezembro, que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais privados relacionados aos presidentes da República, assim como outras providências. Em 1993, o Decreto 3.427, de 9 de março, dispôs sobre a criação do Sistema Estadual de Arquivo em Santa Catarina. Em 1994, a partir do Decreto 1173, de 29 de julho, se dispõe a competência, organização e funcionamento do CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, e do Sistema Nacional de Arquivos, o SINAR, e da outras providências. A finalidade desse decreto foi definir as políticas nacionais de arquivo público e privado e dar orientações normativas sobre o tratamento documental para garantir o funcionamento e regularização dos sistemas de arquivo no país. Então, a partir desse decreto, o CONARC fica responsável pela tradução da ISAR-G e da ISAR-CPF, além de desenvolver produções próprias referente ao tratamento técnico de documento especializado, estudos sobre guarda e transferência de documento. Em 1995, foi publicado o Decreto 1461, em 25 de abril, que dispõe sobre a necessidade da adoção de planos e códigos de classificação e tabelas de temporalidade dos arquivos correntes, que considere a natureza dos assuntos e de suas atividades e função. Assim como o Decreto 1173, de 29 de junho de 94, esse decreto também foi revogado pelo Decreto 4073, de 3 de janeiro de 2002. Em outubro de 1995, é publicado 3 resoluções do CONARC. A primeira, do dia 18 de outubro, sobre a necessidade de adoção do plano e código de classificação nos arquivos correntes. O segundo, também 18 de outubro, que sobre as medidas ao serem observadas na transferência e recolhimento de acervo para as instituições públicas. E a terceira, de 26 de outubro, sobre o Programa de Assistência Técnica do Conselho Nacional de Arquivos do CONARC. Vamos falar agora do ano de 1996. Em 1996, o CONARC lançou a Resolução número 4, de 28 de março.
Essa resolução, porém, já está revogada. O que significa ser revogada? Uma resolução revogada é que ela não tem mais validade, mas indica que alguma outra resolução pode ter substituído ela, que é o caso. Por isso, vamos mostrar agora. Então, de que trata a resolução número 4, de 28 de março? Ela dispõe sobre o Código de Classificação de Documentos de Arquivos para a Administração Pública e aprova os prazos de guarda, destinação de documentos estabelecidos na tabela básica de temporalidade e destinação de documentos de arquivo relativos à atividade meio de administração pública. Ela foi revogada e foi, então, foi substituída pela Resolução número 14, de 24 de outubro de 2001, que também já está revogada, sendo substituída pela Resolução número 45, de 14 de fevereiro de 2020, que está em vigor. Ainda no mesmo ano, a CONARC lança a Resolução número 5, de 30 de setembro de 1996, que dispõe sobre a publicação de editais para a eliminação de documentos nos diários oficiais da União, Distrito Federal, Estados e municípios. Ou seja, o que pode, o que não pode, como deve ser essa eliminação desses documentos. Em 1997, a CONARC lança a Resolução número 6, de 15 de maio de 1997, que dispõe sobre as diretrizes quanto à terceirização de serviços arquivísticos públicos. Em maio do mesmo ano, a Resolução número 7 dispõe sobre procedimentos de eliminação de documentos para o âmbito dos órgãos e entidades integrantes do serviço público. Essa resolução foi revogada e, no seu lugar, veio a resolução número 40, de 9 de dezembro de 2014. Em 1998, a Lei Federal 9.605, de 12 de fevereiro, dispõe sobre sanções penais administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. No artigo 62, ele trata de destruir, inutilizar ou deteriorar. E aí aparece a questão de que você está sujeito a sanções penais e administrativas caso esse dano seja feito a um arquivo, registro, museu, biblioteca e os demais. Em 1999, a CONARC lança a Resolução número 10, de 6 de dezembro, que dispõe sobre a adoção de símbolos ISO a serem utilizados no processo de microfilmagem de documentos arquivísticos. Aqui embaixo vocês podem ver, tem os símbolos utilizados, registrados pela ISO 9878 e pela barra 1990, onde ela faz toda a indicação de como deve proceder os símbolos que são considerados obrigatórios em microfilmagens e documentos arquivísticos. Em 2000, a Lei Federal número 2.545, de 28 de abril, dispõe sobre a proteção dos documentos de arquivos públicos. No artigo 1, incumbe ao Poder Público do Distrito Federal a gestão e a proteção dos documentos de arquivos públicos como instrumento de apoio à administração, à cultura e ao desenvolvimento científico e como elemento de prova e informação. Por fim, em 2001, a CONARC lança a Resolução número 13, de 9 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre a implantação de uma política municipal de arquivos, sobre a construção de arquivos e websites de instruções arquivísticas. Essa resolução ela é muito interessante porque ela coloca como deve ser a instalação predial de um arquivo para evitar dano ao material. Então, ela tem todo o planejamento arquitetônico quanto à iluminação, grau de umidade para proteger e prolongar a vida do documento. Agora vamos falar sobre um pouco do ano de 2002. No ano de 2002 teve o decreto número 4.073, do dia 3 de janeiro, que ele regulamenta a lei número 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. No artigo 1 fala sobre o Conselho Nacional de Arquivos, que é o CONARC,
órgão colegiado instituído no âmbito de Arquivo Nacional, criado pelo artigo 26 da Lei nº 8.159, dia 8 de janeiro de 1991. Tem por finalidade definir a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados. E no artigo 2, que compete ao CONARC, estabelecer diretrizes para o funcionamento do Sistema Nacional de Arquivos, que é o SINAR, visando a gestão, a preservação e ao acesso aos documentos de arquivo. Em 2002, também tem o decreto número 4.553, do dia 27 de dezembro, que ele foi revogado, então ele não tem mais validade. Porém, foi revogado pelo decreto número 7.845, de 2012. E no decreto número 4.344, do dia 26 de agosto, ele regulamenta a lei número 8.394, de dezembro de 1990, que dispõe sobre a preservação, organização e proteção dos acervos documentais, privado dos presidentes da República. Agora vamos falar um pouco sobre os decretos de 2003. No decreto número 4.915, do dia 12 de dezembro, ele dispõe sobre o Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal. E na resolução número 16, do dia 23 de julho, dispõe sobre as diretrizes a serem adotadas para a criação do boletim interno do Conselho Nacional de Arquivos, que é o CONARC. E na resolução número 17, do dia 25 de julho, dispõe sobre os procedimentos relativos à declaração de interesse público e social de arquivos privados, de pessoas físicas ou jurídicas, que contém documentos relevantes para a história, a cultura e o desenvolvimento nacional. Agora vamos para o ano 2004. Na resolução número 20, do dia 16 de julho, dispõe sobre a inserção dos documentos digitais em programa de gestão arquivística de documento dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Arquivos. A Lei número 10.869, do dia 13 de maio de 2004, ela altera a Lei número 10.683, do dia 28 de maio de 2003, que ela dispõe sobre as organizações da Presidência da República e dos Ministérios. A gente também tem a resolução número 21, que do dia 4 de agosto, e ela foi revogada, então quer dizer que ela não tem mais validade nessa resolução. Porém, ela foi revogada pela resolução número 45, do dia 14 de fevereiro de 2020. E em 2004 também teve a mudança de sede, né? Que após um premiado processo de restauração, o Arquivo Nacional transfere para um dos mais belos prédios construídos no século XIX, onde funcionou a Casa da Moeda, nos anos 1868 a 1983, situada à Praça da República, número 173. No ano de 2005, teve a Resolução número 22, do dia 30 de junho, que dispõe sobre as diretrizes para avaliação de documento em instituições de saúde. E também a gente tem o decreto número 5.584, do dia 16 de novembro de 2005, só que ele foi revogado, então também ele não tem validade. Porém, ele foi revogado pelo novo decreto, que é de número 10.346, do ano de 2020. Agora vamos falar do último ano, que é 2006, que teve a resolução número 23, do dia 16 de junho, que dispõe sobre a adoção do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivista, e a resolução número 24, do dia 3 de agosto, que estabelece diretrizes para transferência e recolhimento de documentos arquivísticos digitais para instituições arquivísticas públicas. Então, no período de 2007 a 2010, não teve nenhuma política de arquivo realmente incisiva que tenha criado algum órgão ou alguma modificação nesse sentido. O que eu achei aqui foram decretos de declara de interesse público e social o acervo documental particular de certas personalidades e entidades brasileiras, como, por exemplo, entidades brasileiras Atlântida Cinematográfica e personalidades em 2009, Darcy Ribeiro e Oscar Niemeyer, 2012, Paulo Freire e César Lattes,
Então, o que isso significa? Esses acervos foram declarados de interesse público social. Isso só nesse período. Oba! Agora eu já conheço as principais políticas nacionais de arquivos no Brasil entre 1990 e 2010. Ok. E no ano de 2020? Alguma novidade? 2020? Em 2020, o que não é diretamente em arquivos, mas fala um decreto de 2020, 22 de janeiro de 2020, que fala sobre o compartilhamento de informações de documentos protegidos pelo sigilo fiscal. E aí aqui fazendo uma conclusão para colocar em discussão para o resto da turma, pela história que a gente vê das políticas de arquivo e também entra aí todos os sistemas de informação, mas principalmente os arquivos, é que em momentos do Brasil quando a sociedade era mais fechada, né, na época do regime militar, por exemplo, o acesso à informação era difícil, era restrito, era secreto, e que nas décadas de 90 e 2000 começou isso a ser aberto com a Comissão da Verdade, documentos que eram sigilosos passaram a ser abertos. Parte final. Bye, bye! Espero que vocês tenham gostado e aprendido conosco. Abaixo segue a referência que utilizamos para fazer essa atividade.